Você teria coragem de caminhar sozinho no topo de uma muralha medieval de mais de 800 anos, sabendo que a qualquer momento uma sombra do passado pode cruzar o seu caminho? Hoje, meus amigos, nós vamos viajar até Portugal para explorar uma das fortificações mais preservadas e fascinantes de toda a Europa, o monumental castelo de Óbidos. Conhecido como o presente das rainhas, este lugar, gente, esconde muito mais do que casinhas brancas e ruas de pedra decoradas com flor de bougainville. Entre estas pedras milenares, traições de amor, cercos sangrentos e figuras fantasmagóricas ainda rondam as torres quando a noite cai. Eu já tô toda arrepiada e isso não é brincadeira, gente. Eu sou Bruna Oliveira e hoje o nosso canal mergulha nos segredos e mistérios do Castelo de Óbidos. Vamos conhecer essa história maravilhosa aqui no Castelos do Tempo? Então vamos embora. Vlad é contigo, solta a vinheta. Os romanos estabeleceram presença na região por volta do século I a.C. Olha o tempo, gente. Especialmente durante o período de consolidação do Império sob o imperador Augusto. Eles fundaram a cidade romana de Eburobritium, acho que é assim que se fala, nas proximidades e mantiveram um posto de observação militar no topo da colina onde o castelo está localizado até os dias de hoje. O castelo de Óbidos, ele não foi erguido por um único construtor, tá? Mas sim expandido ao longo de séculos. A sua estrutura fortificada de pedra começou a ser erguida pelos mouros entre os séculos 8 e 11, sobre antigas fundações de ocupações anteriores. Após essa conquista portuguesa, em 1148, o rei Dom Dinis e governantes subsequentes expandiram e reformaram a fortaleza, construindo a imponente torre de homenagem e as muralhas no formato que conhecemos hoje. O lugar é simplesmente incrível. Para entender o peso de Óbidos, a gente precisa voltar no tempo, muito antes das rainhas ou dos reis portugueses pisarem lá. As pedras que sustentam esta fortaleza têm memória. Como eu disse anteriormente, os romanos foram os primeiros a erguer um posto de observação no topo daquela colina estratégica, aproveitando a vista privilegiada sobre a região. Mais tarde, durante a ocupação muçulmana na Península Ibérica, os mouros transformaram o local em uma fortificação quase inexpugnável. Mas a virada de chave aconteceu em 1148, muito antigo, muito antigo. Enfim, gente, é incrível esse lugar. Durante a Reconquista Cristã, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, voltou seus olhos para Óbidos. Tomar o castelo não seria nada fácil. As muralhas eram altas e os defensores mouros estavam preparados para um cerco muito longo. Dizem os relatos históricos que a conquista só foi possível graças a um ataque surpresa orquestrado pelas tropas cristãs que usaram a escuridão da noite e o relevo acidentado para invadir essa fortaleza. A partir daquele dia, Óbidos deixou de ser uma fortaleza moura para se tornar uma das joias da coroa portuguesa, uma sentinela de pedra pronta para defender o reino a qualquer custo. Com a consolidação do Reino de Portugal, Óbidos ganhou um capítulo fascinante que mudaria sua história para sempre.
Em 1282, o rei Dom Dinis se casou com Dona Isabel de Aragão, a famosa rainha Santa Isabel. Dizem os cronistas da época que, ao passar por Óbidos, a rainha ficou tão encantada com a beleza da vila sobre a colina e suas muralhas, que o rei, como prova de amor, decidiu dar o castelo e toda a vila como presente de casamento. Olha o tamanho do presente. Meu Deus. A partir daquele momento, nasceu a tradição da Casa das Rainhas. Por mais de 500 anos, dezenas de rainhas de Portugal receberam Óbidos como dote de casamento. Elas investiram na infraestrutura, na construção de igrejas, aquedutos e no melhoramento do próprio castelo. Por trás dessa fachada romântica de presente do rei, no entanto, a fortificação continuava sendo um ponto militar altamente estratégico. As rainhas usavam Óbidos como um refúgio seguro em tempos de crises e pestes também que assolavam a capital. Mas nem toda a história vivida nesses aposentos reais foi feita de romances e festas. A escuridão também deixou suas marcas nessas paredes. A história do castelo de Óbidos vai muito além da lenda da Vila das Rainhas. As suas muralhas carregam camadas profundas da formação de Portugal. No século I a.C., a região era ponto de apoio das rotas comerciais imperiais. A colina onde fica o castelo servia como um posto avançado de observação para proteger a próspera cidade romana de Eburobrition, cujas ruínas arqueológicas foram descobertas nas proximidades. Entre os séculos 8 e 11, com as invasões muçulmanas, os mouros eles identificaram a relevância militar do topo dessa colina. Eles foram os responsáveis por erguer a primeira grande fortaleza de pedra, aproveitando o relevo para criar defesas difíceis de transpor. Durante a Reconquista, o rei Dom Afonso Henriques organizou a investida contra a guarnição moura. A vitória foi decisiva para consolidar a fronteira norte do jovem Reino de Portugal, tornando Óbidos um baluarte de defesa do território recém-conquistado. No século XIV, o rei Dom Dinis ele promoveu grandes obras de ampliação, construindo a monumental Torre de Menagem e reforçando todo o perímetro de muralhas com o traçado que permanece preservado. O castelo também resistiu ao grande terremoto de Lisboa de 1755, embora partes do paço medieval tenham sofrido danos severos antes de sua restauração no século XX. Caminhar pelas muralhas de Óbidos durante o dia é uma experiência fascinante, mas quando o sol se põe e a névoa vinda do Atlântico encobre as torres, a atmosfera muda completamente. Guias locais e turistas que arriscam fazer o percurso noturno relatam com frequência uma sensação incômoda de estar sendo acompanhado. O relato mais comum é o som de passos pesados sobre o cascalho logo atrás dos visitantes, passos rítmicos que parecem o marchar de botas de ferro ou couro rígido. Quando a pessoa para olhar, a muralha está completamente vazia. Vazia em termos, não visível, talvez seja o termo ideal. Além dos passos, existe o mistério das passagens subterrâneas, passagens secretas que todo castelo tem que ter. Deve ser incrível, né? Passagem secreta medieval, ai que coisa incrível, gente. Eu sou apaixonada por castelos, eu acho que vocês também. Se forem, realmente deixa o like aqui no vídeo. Durante séculos, castelos medievais foram construídos com túneis de fuga para garantir que a família real e os guardas pudessem escapar caso o cerco fosse quebrado.
Em Óbidos, historiadores confirmam a existência de galerias escavadas na rocha abaixo da fortaleza, ou seja, simplesmente incrível. Sem falar nos grandes mistérios que rondam as passagens secretas. Adoro. Muitos desses túneis foram selados por questões de segurança, mas moradores antigos juram que em noites silenciosas, castelo sempre tem mistério junto, não adianta, gente, é possível ouvir ecos abafados vindo do chão, sons que lembram correntes sendo arrastadas e gemidos fracos que sobem pelas fendas da pedra. Seriam resquícios de antigos prisioneiros esquecidos nas masmorras subterrâneas do castelo? Deixa para mim a sua opinião. Entre todas as histórias gravadas nessas pedras, nenhuma é tão trágica quanto a crise de 1246. Portugal vivia uma guerra civil devastadora entre o rei Dom Sancho II e seu irmão, o conde de Boulogne, futuro Dom Afonso III. Óbidos era governada por um alcaide extremamente leal ao rei Dom Sancho II, chamado Dom Furtado Lopes. Enquanto várias cidades se rendiam ao conde de Boulogne, Óbidos resistiu firmemente a um cerco brutal que durou meses. Os habitantes e a guarnição já passavam fome, mas o alcaide recusava-se a entregar as chaves da fortaleza sem uma ordem direta do seu rei. A lenda, que para muitos de lenda não tem é nada, conta que em meio ao desespero e à escassez de suprimentos, estava uma época difícil, uma traição mudou o rumo dessa batalha. Uma jovem moradora da vila, apaixonada por um dos capitães do exército sitiante, teria revelado uma entrada secreta nas muralhas. Naquela mesma noite, essas tropas inimigas invadiram o perímetro e o sangue correu pelas calçadas de pedra. Dizem que foi uma coisa assim pavorosa. Não dá nem para descrever aqui. Dizem que o espírito daquela jovem jamais encontrou a paz por causa disso, e moradores e guardas do castelo relatam até hoje a visão de uma figura feminina esguia, vestida com trajes medievais escuros, que caminha silenciosamente pelos arredores da torre de homenagem nos dias mais frios de nevoeiro. A aparição, ela parece carregar uma lamparina apagada e costuma desaparecer subitamente ao chegar na base da torre, onde a suposta passagem secreta teria sido selada para sempre. Conta-se também que durante as crises do século XIV, o rei Dom Fernando I usava o castelo de Óbidos como refúgio para seus encontros amorosos proibidos com Dona Leonor Teles. Muitos historiadores dizem que é lenda, muitos falam que esse romance era verdadeiro. Moradores locais afirmam que em noites de lua cheia é possível ver duas sombras elegantes caminhando de mãos dadas ao longo do Adarve. Adarve, gente, é o caminho no topo da muralha, perto dos antigos aposentos reais. Desaparecendo assim o casal quando o sino da igreja local bate à meia-noite, ou seja, até esse horário eles são vistos, depois simplesmente desaparecem. Outra tradição popular relata que durante um dos maiores cercos à fortaleza, quando toda a água dos poços do castelo havia secado ou sido envenenada, as orações de uma jovem camponesa teriam feito brotar uma nascente de água cristalina numa fenda oculta da rocha, salvando assim a população da sede. A história conta que, a lenda no caso, conta que a água dessa fonte, hoje desaparecida sob as expansões do castelo, tinha o poder de afastar espíritos obsessores e proteger os guardas das muralhas contra a feitiçaria inimiga. Quando olhamos para Óbidos hoje,
com suas ruas floridas, festivais medievais e a famosa ginginha servida no copo de chocolate, fica difícil imaginar a violência que já aconteceu lá séculos atrás. Mas a pergunta que não quer calar é: o que realmente sobrou de tudo isso? Para muitos pesquisadores do paranormal, locais como o Castelo de Óbidos não são apenas monumentos de pedra, mas verdadeiros gravadores de pedra. A teoria da energia residual sugere que eventos carregados de emoções extremas, como o medo de um cerco brutal, a dor da fome, o desespero de uma traição ou a raiva das batalhas sangrentas, ficam literalmente impregnados nos minerais e na estrutura do calcário. As aparições da torre de homenagem, os passos noturnos no cascalho e os ecos que acontecem nos túneis selados seriam, segundo essa teoria, um loop temporal. Não necessariamente almas conscientes presas ali, mas um eco contínuo de momentos de angústia repetidos através dos séculos. É muito antigo esse lugar, gente. É muita coisa guardada ali, com certeza. Por outro lado, há quem acredite também que certas almas reais, como a da própria jovem da lenda dessa traição, continuam vagando pelas sombras, condenadas a guardar o segredo da fortaleza, até que o tempo finalmente apague as suas marcas. Seja qual for a explicação, pessoal, uma coisa é certa. Quando a noite cai sobre as muralhas de Óbidos e o silêncio toma conta das vielas, o passado insiste em não ser esquecido. E você, meu caro viajante do tempo, se estivesse caminhando no topo das muralhas de Óbidos ao cair da noite e ouvisse passos pesados de botas logo atrás de você, você olharia para trás ou apertaria o passo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. Deixem também as suas sugestões para próximos vídeos, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo que mistura história real, lendas fascinantes e aquele toque de mistério que faz a gente olhar duas vezes para as sombras, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva aqui no Castelos do Tempo e também no nosso outro canal Mistérios do Tempo, tá, gente? E ative o sininho para não perder nenhuma das nossas viagens pelos locais mais intrigantes e mais maravilhosos do mundo. Eu sou Bruna Oliveira, um grande beijo para todos vocês, fiquem bem e até o nosso próximo destino. Tchau, tchau.